Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando. Cá estamos novamente aqui para mais uma grande viagem pela história da música cristã no Brasil. E hoje, especial, as nossas lives são especiais, mas hoje, com certeza, vamos poder relembrar aí de muitas coisas e conhecer muito, né, a respeito da história da nossa música, porque hoje nós vamos ter a honra aí de poder ouvir um pouco mais da história de uma figura importantíssima para o louvor congregacional no Brasil. Tô vendo a turma chegando aqui, ó, pessoal entrando rápido. A Érica foi a primeira, viu, Érica? A Sofia, quanto tempo, hein, Sofia? Sofia Kropinski, grande Warlen aqui, muito feliz. Claudir Xuxa, tá por aqui. Olha que beleza, nosso convidado já chegou. Então, ó, Rodolfo, hoje é com a Demar, Rodolfo, deu certo. Rodolfo do Palavra Encanto tá aqui também, muita gente bacana, o povo chegando. E eu já vou convidar aqui, já vou colocar na conversa o nosso convidado. Boa tarde! Boa tarde, como é que vai? Muito bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, perfeito. Joia. Satisfação vendo muita gente bacana entrar aqui. Grande Edjane que acompanha as lives aqui, já entrou. Um abraço para todo mundo que está entrando. E eu quero começar aqui agradecendo pastor Ademar de Campos pela honra, né, de poder conversar um pouco aí com o senhor. Eu vou desativar um pouco os comentários aqui, porque está entrando muita gente agora e fica subindo, né? Daqui a pouco eu ativo os comentários de novo. Mas esse que é um espaço que desde o começo da pandemia, aqui no Instagram, a gente tem conversado a respeito da história da nossa música e já passou muita gente bacana por aqui e poder conversar contigo hoje é uma grande alegria. Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Que bom que deu. Deu certo, deu certo. As coisas acontecem no tempo correto, né? Então, graças a Deus por isso. E tem uma pergunta, pastor, que eu faço, é a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que passou por aqui. E eu queria começar Uhum. contigo assim também. Como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o evangelho? Bom, na minha família, eu tive um pai, falecido, né? Que ele era um bom ouvinte de música. E ele apreciava muito alguns cantores prediletos dele, como na época, né, Orlando Silva, Nelson Gonçalves. Me convocou, entre aspas, para cantar as músicas desses seus cantores preferidos, né? Eu era um garoto na época, um garotinho, e ele organizava festas em casa, contratava um violonista, e o ponto alto da festa era o Demarzinho cantando Ó, as músicas dos cantores preferidos do meu pai. Então, a minha iniciação foi mais ou menos assim. E quando eu comprei 19 anos, eu tive, 19, não, 21 anos, né? Eu tive num acampamento de jovens nos dias de carnaval, e ali aconteceu o milagre do meu encontro com Jesus, e naquele momento, tudo que estava dentro de mim, já armazenado musicalmente falando, veio à tona da forma como vocês me conhecem hoje, né? Então, foi assim que a música chamada comum, a música normal, né? Cruzou com a inspiração e a música cristã, e assim Deus foi me formando, me capacitando, me inspirando e me dando a condição de compor várias canções, né? Quase mil hoje, né? nossa. E, e aqui, e aqui estou eu. Vamos em frente. Você se converte já com 21 anos, então, já numa idade jovem, né? Mas vem com uma bagagem musical do seu pai, daquilo que você vai crescendo. Quando você se converte, num ambiente, inclusive, de acampamento, qual que é o teu impacto? Como é que a música, qual que é a tua sensação ao ver a música dentro da igreja? O que que você lembra, assim, as primeiras referências musicais quando você começa a fazer parte desse ambiente? Encontrei naquele acampamento era algo que eu desconhecia, nunca havia experimentado nem testemunhado.
Então você imagina o impacto que isso provocou em mim, que já vinha assim de um histórico musical desde criança, né? E quando eu me tornei jovem, adolescente, eu ouvia as músicas, as bandas da época, né? Que eu ainda não convertido, né? Na época eu ouvia Led Zeppelin, Jimi Hendrix e por aí vai, né? E então por isso que meu acervo musical ele é bastante diversificado, né? Porque eu ouvia de tudo um pouco e isso foi construindo a minha identidade musical. E eu me lembro que naquele acampamento eu tive uma conversão tríplice. Fui convertido a Cristo, fui convertido à palavra de Deus e fui convertido à música divina. Então isso define quem Uau, eu sou hoje e por que respondo quase há 50 anos atrás. entendi. Glória a Deus. Rapaz, você tá me escutando? Tá dando uma travadinha. Tá ficando o Deixa eu ver. parado? Eu não sei se é no seu ou se é no meu. Vou até ativar os comentários aqui. Só um minutinho, peraí. Tá. Aqui em live acontece. Vamos ver se melhora aqui. A turma está chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui com o pastor Pode. Ademar. Está tendo um probleminha de conexão, como eu brinco nas outras lives, no Ministério de Intercessão pelas lives, para dar tudo certo. Está travando um pouquinho. Vamos ver aqui. Enquanto isso, o pessoal pode escrever, diga se é no dele mesmo que está falhando, se é o meu. A princípio, para mim, aqui parece que está tudo legal. Estou vendo aqui, ó, o pessoal do Piauí. Olha só. Eu mudei Vamos a ver posição se. do roteador, não? Vamos ver. Tá, vamos ver se dá uma melhorada aí. Eu vou suspender de novo aqui os comentários um pouquinho. Estou vendo o tio Tá. Salomão aqui, rapaz, que era do Cats Barneia. Está aqui mandando um abraço. Muita gente legal chegando. Vou suspender aqui, pessoal, para a gente continuar a conversa. Vamos ver se agora vai. Pastor, você disse que teve uma tríplice conversão, né? Isso é muito forte, a questão inclusive É. musical. A partir desse momento, então, quais passaram, né? Quais músicas ou música dessa época que você lembra, assim, que foi muito importante nesse processo de discipulado, né? De crescimento espiritual? O que você passou a consumir, então, a partir desse momento de conversão? Naquela época havia poucas opções assim de músicas cristãs. A igreja se atinha mais a coral, duplas ou cantores, né? E foi nesse contexto que surgiu o ministério do Vencedores por Cristo, através do pastor Jaime Kemp. E então eles eram assim diferenciados. Na época era Jovens da Verdade e Vencedores por Cristo. Então a gente ouvia, né? Os jovens se identificavam com o tipo de música que eles faziam. E eu fui mais um que me identifiquei também. E na nossa igreja, na época que eu me converti, se cantava Vencedor. Se eu fosse contar o que alguém ouviu. Então a gente ensaiava essa música, cantava, era um sucesso também, né? O conjunto da igreja. Na época era conjunto, né? Na banda, né? Eram os E, conjuntos, isso. os conjuntos. Mas, então essa foi a minha influência, digamos assim, né? Vencedores. Acabei fazendo parte de uma equipe em 1980, né? Que viajou pelo interior de São Paulo, Paraná, a 33ª, né? E assim eu fui galgando, né? Os degraus da vida cristã, do ministério, da música, da composição. E confesso que sinto um pouco de saudade desse tempo. Foi muito. A equipe, 1980 é um ano que tem o lançamento do Tanto Amor. Se eu não me engano, É, é em 80 que sai o Tanto Amor. Você não é, participou da turma que gravava, você estava naquela turma dos estudos e que saía para viajar nas férias, é isso? sim, mas eles gravaram duas músicas que eu cedi para eles na época. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Bendizei ao Senhor, vós todos Então essas músicas eu ensinei na minha equipe e o vencedor acabou gravando aquela série Louvor 2. Foi gravado. E essas Louvor músicas são de 2. autoria. E essas músicas são de autoria do Washington Campos, que é o meu irmão, que é pastor também, e compositor, etc. Rapaz, então você interagiu ali naquele espaço de vencedores? Você conviveu um pouco ali com o Sérgio Pimenta, por exemplo?
Sim, Sérgio Pimenta, Guilherme, toda essa turma aí. Dimas, o Milka, são os conterrâneos, contemporâneos, né, digamos assim. Mas você só fica um ano. Ah, e essa equipe, não, essa equipe ela era um treinamento de 3 meses, Uhum. né? Mas, independente disso, a gente foi criando vínculos e amizades que se mantêm até hoje, né? Temos o Sim. Gerson Ortega, Nelson, a gente está sempre junto, João Alexandre, sempre a gente se cruza por aí. Turma boa, eu lembro quando eu, inclusive, eu acho que está aqui, o Assir deve ter entrado já. Ele me mandou uma mensagem um pouco antes da live dizendo que ia assistir. E eu lembro que eu trabalhava em Vencedores quando foi feito um evento. Eu não consigo lembrar de quantos anos de Vencedores, se era Uhum. 35, se era 40, enfim. Foi um evento no Morumbi, na Igreja Batista do Morumbi. E eu lembro que nós organizando, e tinham lá as mesas das equipes, né? Cada equipe, era mais ou menos assim, cada equipe ficava numa mesa. Eu lembro quando o Assir me passou a lista, né, das equipes e da turma, e aí ele falou de você. Ó, o Ademar deve vir. E eu tomei um susto. Eu falei, o Ademar foi de Vencedores? Essa informação eu não tinha. Mas você não participou de nenhuma gravação de Vencedores ou tem alguma gravação de Vencedores que você cantou? Não, não participei não. Ok, E, certo. inclusive o Assir nós fizemos parte da mesma equipe. Ele e a Lucitânia, né? Muito, estamos juntos até hoje. Dimas, pesado. Rapaz, muito bem. Então, você falou da igreja que você se converteu, o ambiente. Como é que então as coisas se encaminharam para a direção, para a questão pastoral na música? Como é que isso começou oficialmente à frente de uma comunidade, passou por vencedores pela equipe, e como é que as coisas foram acontecendo? É, como eu disse, né, minha conversão foi tríplice e de um impacto muito forte, né? Eu sempre fui intenso nas coisas, né? Nas minhas decisões, nas minhas ações, nos meus posicionamentos. E, assim, com um ano de convertido, eu resolvi fazer um curso teológico durante 3 anos, porque eu tinha um desejo, assim, brutal de conhecer a Bíblia. A Bíblia me deixou meio louco, assim, né? Porque é um livro vivo, palavra viva, e você vê, assim, sou muito, como é que eu diria, sou muito das nuvens, né? Então eu conseguia ver Deus puro ali nas Escrituras. E com a facilidade de memorização que eu tenho, comecei a decorar versículos e depois já comecei a colocar música em textos bíblicos, né? Com 2 meses de conversão, para você ter uma ideia de como foi forte, né? Uau, Tudo posso naquele que me fortalece, né? Filipenses 4. Eu tinha 2 meses de conversão. E de lá para cá eu não parei de colocar música em textos bíblicos, né? Já são quase 100 textos bíblicos musicados, né? Porque realmente foi uma experiência forte com a palavra. E na igreja que eu passei a frequentar, após a minha conversão, ali eu me tornei líder, se chamava de presidente da juventude, então fui presidente do jovem, e estava à frente de um grupo musical, e compondo, e as coisas foram assim, ao sabor do vento, fluindo, Deus me levando, me conduzindo, me casei. Minha esposa também fez parte de uma equipe de vencedores, eu era a 33, ela foi da 34, que ela é formada em piano também, então, depois nos casamos, tivemos nossos filhos que estão no mesmo caminho, né, de ministério. Meu filho é produtor musical e a minha filha também é compositora, então é uma coisa muito, tem muita história para contar, daria um bom livro. é verdade, né? O Azaf tem livro, né? Você tem algum projeto aí de livro contando as coisas? Então, eu tenho 4 livros escritos sobre o tema louvor e adoração. O primeiro chama-se Adoração e Avivamento, o segundo chama-se Adoração e Estilo de Vida, o terceiro chama-se O Poder da Música a Serviço da Adoração, e o quarto chama-se O que a Igreja Deve Cantar? Uma pergunta, né? Em termos de tema bíblico, de conteúdo, de letra que tenha coerência bíblica. Então, eu sempre transitei nesse terreno aí, né, da composição à luz das Escrituras. Inclusive, eu dei um curso no ano passado
chamada, faz um ano, né? Composição Bíblica, né? Justamente Sim. para trazer essa contribuição aí no nosso meio. Mas você tem um livro biográfico Não, contando não, a... biográfica. Tá, era nesse sentido aí das histórias aí Ah, do ministério, né? sim, sim, É, sim. é impossível desassociar, na verdade, a imagem, a questão pastor Adhemar de Campos. Quando fala Adhemar de Campos, automaticamente vem Comunidade da Graça. E como é que vocês se encontraram? Como é que surgiu a comunidade na sua vida, ou o Senhor na vida da Comunidade da Graça? Como é que foi essa junção? Então, eu conheci o pastor Carlos Alberto no acampamento que eu fui convertido. E Ah, ali foi, assim, foi uma coisa muito, uma aproximação, um contato muito forte. E isso foi em 1974. No ano seguinte, eu já estava congregando na igreja que ele era o pastor. Na época, a igreja hum, quadrangular. Passados 4 anos, nos desligamos do Ministério da Quadrangular, e aí nasceu a Comunidade da Graça. Eu estava junto com ele, então eu sou um cofundador da Igreja desde o Comunidade da início. Graça. Desde o início. E ali é que eu fui ordenado pastor, ali eu me casei, batizei meus filhos e fui construindo uma história com famílias da igreja que estão a quem estou ligado até o dia de hoje, né? Vi esses amigos eram solteiros, agora se casaram, tiveram seus filhos, são avós. Então tem muita coisa assim misturada, saudável, abençoadora, relacionamentos, comunhão. É uma família mesmo. Eu lembro que existia um programa que o pastor apresentava, e eu acho que as reuniões, ou por muito tempo houve, que, se eu não me engano, eram encontros de paz. Era Isso alguma mesmo. coisa nessa. Eu achava incrível o nome, né? Posso estar enganado, eu acho que era na Bandeirantes. Eu lembro de uma fase na TV. Na Tupi. Era na Tupi, mas a Tupi eu não peguei. Eu acho que foi a Bandeirantes. Esse programa teve na Não, mas Bandeirantes. ele começou na Tupi, Ele que hoje começou é na SBT. Tupi. Depois E, foi. ok. E eu achava incrível o nome, né? Sempre achei muito bacana e sei que isso estava muito associado. O termo comunidade era muito mais forte e comum no Rio de Janeiro. As comunidades no Rio de Janeiro eram muito bem colocadas, né? Você tinha em São Paulo um cenário mais das igrejas, né? As denominações, e elas iam aparecendo mais como igreja. E a comunidade da graça, o nome é a comunidade que puxa esse movimento em São Paulo. Quando vocês saem ali da igreja que era a quadrangular, iniciam, vocês tinham contato? Como é que era a relação com, podemos dizer assim, o movimento de comunidades no restante do Brasil? Como é que foi essa fase? Porque a gente está falando de algo aí no início dos anos 80, né? Final dos anos 70, início dos anos 80. A realidade das igrejas evangélicas no Brasil era completamente diferente em todas as áreas, não só da música, em tudo. Como é que É. foi essa novidade para a época? Quando nós começamos aqui como Comunidade da Graça, isso foi em 1979, a gente pensávamos que estávamos sozinhos nessa visão de comunitária, digamos assim. Aí que a gente ficou sabendo que lá em Porto Alegre tinha o pessoal, Com né, as o pastor Moisés, Azaf Borba, aqui em Goiânia tinha o pessoal do Belém, os pastores de lá. E no Rio de Janeiro, o Marco Antônio, né? Pastor Marco Antônio. Então aí a gente começou a se encontrar, se reunir, caminhar juntos, construir juntos e alinhar, né, as ideias e as práticas ministeriais, os temas bíblicos. E foi um momento assim muito marcante, né? Até culminou naquele encontro em Brasília, 1986, se não me engano, que o pessoal da comunidade de Goiânia, né, o pastor César na época, né, o Robson Rodovalho, eles organizaram esse encontro e todas as comunidades foram para lá. Foi a primeira vez que um grupo de pastores foi até o presidente da República para abençoar, orar com ele. Então, as comunidades eram muito relevantes na Olha, época, porque era um trabalho diferenciado e estava fazendo história e fazendo escola, né, onde surgiram grandes ministros que influenciaram o Brasil todo, como Benê, Aldacélia,
e a ZAF, e a gente aqui em São Paulo. Foi algo maravilhoso. Maravilhoso. Então, quando aconteceu o primeiro encontro, vocês já tinham gravado o primeiro disco. O primeiro disco deve ser ali por 85? Ou Isso vocês mesmo. gravaram o primeiro disco depois do encontro? Qual encontro você está falando? O encontro das comunidades. Você falou que teve o primeiro encontro em Ah, sim. Brasília, Sim, a gente gravou o disco antes. gravou o O disco LP antes. Mil Razões, o álbum Mil Razões. E Nossa primeira filhote. você já tinha participado de vencedores, de equipe, você tinha Aham. uma ideia, você tinha, como você mesmo colocou, os relacionamentos aí que duram até hoje. Essa é uma época que gravar era extremamente difícil. A tecnologia no Brasil, a turma de hoje em dia, o pessoal tem mais tecnologia no celular na mão hoje do que a maioria das igrejas na década de 80, né? É É verdade. difícil para os jovens hoje entender as limitações tecnológicas de equipamento Uhum. que a igreja, como modo geral, tinha nos anos 80 e antes. Então, gravar era muito complicado. Como é que vocês chegaram e como é que surgiu a ideia da primeira gravação da comunidade? Como é que foi esse desafio do início ali das primeiras gravações? Inclusive, se eu não estou enganado, a primeira gravação ao vivo de uma comunidade, ou pelo menos em São Paulo, foi sua, não foi? A nível de Brasil, fomos nós mesmos. Olha aí. 1908 1987, o LP Testemunhos de Louvor. Ele é o leão da tribo de Judá. Rapaz. Jesus tomou. Então, foi 87 a primeira gravação ao vivo de Louvor e Adoração aqui em São Paulo, através da Comunidade da Graça, Ademar de Campos. Foi um divisor de águas. Foi uma visão que Deus plantou dentro de mim, de que eu, sabe quando assim, o passo a passo do Senhor falando com você, vai, grava ao vivo, papapá, papapá. Eu só segui o roteiro e as ordens do alto, sem imaginar que não tinha nenhuma referência de como gravar ao vivo, não tinha a menor ideia, mas eu tinha a visão e tinha a convicção e fui para frente e hoje o resultado está aí, né? Como Deus usou isso para abençoar a igreja dele, a nível de Brasil, fora do Brasil, e inspirando outros a fazerem da mesma maneira. Isso é Vocês muito gravam o legal. primeiro em estúdio. Não, a gente gravava ao vivo mesmo. O Mil A Razões banda é ao toda. vivo? Não, o Não. Testemunho de Isso. Louvor, Então, a vocês banda. primeiro têm experiência no estúdio, Mil Razões. Sim, sim, isso, exato. Isso. Certo. A, a, e nessa época você tinha um cenário até de gravador de disco, enfim, foi independente o Mil Razões, foi a comunidade. A comunidade é que bancou, é que foi atrás, é isso? Isso, exato. Certo. Era um momento, Pode falar. era um momento de auge da Comunidade da Graça em São Paulo, né? Ela foi muito influenciadora, sem intenção, digamos assim. Não foi intencional. Foi espontâneo, orgânico, foi baseado numa experiência que a gente estava vivenciando muito forte da presença de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus. E foi juntando essas coisas e o resultado é o que somos hoje. Quando você consegue precisar um momento ou lembrar assim de um momento, uma conversa ou uma música que resultou naquilo, as pessoas têm que gravar. Puxa, precisa gravar essa música. Tem uma ou duas músicas que você lembra bem que impulsionaram esse desejo de gravar? Uma delas é a própria Mil Razões, né? Que deu nome ao primeiro LP. Temos mil razões. E foi nesse LP que eu gravei A Vitória é daquele que contentou. As músicas vinham assim como resultado da vida da igreja. Isso é que é muito saudável e positivo, né? Imagine, em 1984 eu compus A Vitória. Então, Nossa. a narrativa da música, ela sim, coloca a igreja numa posição, sabe, de autoridade junto com Cristo, de expectativa em Cristo, sobrepujando as forças das trevas, principados e potestades. Jesus Cristo, o Rei, domina, muito profético, né? Para a época, foi algo muito forte. E assim a coisa foi se espalhando, né? Que- Muito legal. Então, nessa época, como é que surge a questão do CPP?
CPP foi uma loucura, porque o pastor Carlos Alberto sempre foi muito visionário, sempre uma pessoa à frente do seu tempo, da sua época. E nasceu no coração dele a ideia de fazer evangelismo em teatros na cidade de São Paulo. Olha. E ele reuniu a sua equipe, nós entramos num acordo e começamos a procurar teatros. Que de segunda-feira não tinha espetáculos, e os teatros estavam lá meio que disponíveis. E nós começamos no Teatro Brigadeiro, no centro de São Paulo. Dali nós fomos para o Teatro Lídia Alícia. Do Lídia Alícia fomos para o Centro do Professorado Paulista, onde eu gravei ao vivo a primeira vez. Então, essa peregrinação para o Teatro de São Paulo durou 20 anos. Começou em 1977 e foi até 1997. Então, ninguém fazia trabalho em teatro, em termos de igreja. E a comunidade saiu com essa carga, com essa missão, e muita gente foi influenciada, muitas igrejas nasceram desse movimento, ministérios, é uma coisa assim, emocionante demais. Eu fiz uma live com a Soraya Moraes, né? E ela Ela foi no contando, gravador, né? ela falando do gravador, mas sabe o que é incrível? Não só ela, muitos outros que vivenciaram essa fase. A Soraya, ela conta, ela chora, ela se emociona, né, do que acontecia naquele tempo. Eu sempre fui, eu cresci num ambiente batista, hoje eu sou um pastor batista. Então, lá em São Paulo, eu era de São Paulo, hoje eu estou no Nordeste, e eu lembro, eu não cheguei, eu faço as coisas aqui de história e conto e tal, e tem gente que acha que eu andei por toda quanto é canto de São Paulo. Eu não ia, porque, primeiro que eu sou de 80, então, assim, nessa época, você pega 87, os anos 90, não tinha mesmo. Meus pais da Igreja Batista, a gente era da Zona Sul, mas o que eu lembro bem? No início dos anos 90, você tinha a comunidade no CPP, tinha Cristo Salva, que era um outro lugar também que reunia muita gente durante a semana. Mais para frente começam as noites lá na Renascer, na Lins de Vasconcelos. Esses movimentos durante a semana, eles impactavam profundamente as igrejas já instituídas, né? As igrejas, muitos pastores dessa época tinham problemas ali, preocupações a respeito do que estava acontecendo. Mas a música, né, era um negócio assim, era uma força praticamente incontrolável. Os jovens, eles iam, eles ouviam, e as igrejas começavam a cantar. Em que momento, teve um momento assim que particularmente você entendeu o que estava acontecendo ali, a proporção, o tamanho daquilo, ou nunca? Vocês simplesmente iam fazendo, não tinha alcance de como estava mudando a igreja no Brasil? A gente não tinha essa medição, sabe, esse termômetro na época. Porque era uma coisa tão, como é que eu diria? Tão inesperada, mas tão densa, que aquilo assim nos impulsionava a prosseguir focados num objetivo só, que era a pregação, a adoração, o louvor. A gente não estava preocupado com os resultados, com a quantidade de pessoas que alcançávamos. Passados alguns anos que a gente começou a ver, a ter essa noção do que estava acontecendo, através dos testemunhos que vinham ao nosso encontro. Por exemplo, eu estava andando no shopping Center Norte aqui em São Paulo, que você deve conhecer, e cruzei com um rapaz, falou, pastor Ademar, eu falei, sim, sou eu. Eu frequentava aquelas reuniões de segunda-feira no teatro. Eu me converti lá e hoje eu sou pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Então aí que começou a vir essas notícias, né? De um que se converteu, o outro que não se converteu. Aí que a gente ficou meio que assustado, né? Porque a gente não tinha ideia do que estava acontecendo. A gente só tinha, assim, uma carga espiritual, um desafio incontrolável, né? Irresistível. E a gente nessa pegada. Para você ter uma ideia, os cultos de segunda-feira, estou falando em 1984, a gente ia para a comunidade, preparava a Kombi. Não, a gente chegava lá às 5h30, orava das 5h30 às 6h15, eu liderando o grupo, orando com eles. Eu montava a Kombi e ia para o teatro
Chegava lá às 7 horas, o culto começava às 8, terminava às 10, a gente voltava para a igreja, descarregava a Kombi. A gente orava das 11 da noite até a meia-noite, né? Eu liderando esse processo aí com a turma. Então, as coisas aconteciam sem a gente saber, mas hoje eu sei que era Deus nos impulsionando nessa direção e nos colocando essa carga de oração, né? A gente vivia na expectativa da próxima segunda-feira, a gente se preparava e orava. Então foi algo assim fantástico. Foi um mover, né? Foi um mover de Deus. O lugar comportava 600 pessoas sentadas. Em dias assim de feriado, a fila que se formava dava a volta no quarteirão, 3.000 pessoas para entrar naquele lugar. Então a gente começou a fazer 2 cultos, um das 7 às 8h30, outro das 8h30 às 10, para tentar atender todo mundo, que o povo estava com muita fome e queria. Que o louvor era forte, a palavra era forte, o ambiente era poderoso. Então, tanta coisa linda que Deus fez naqueles dias. O que vocês começam a fazer, e aí, lembrando, fazendo a ponte de novo para a turma aí que não viveu, que não faz ideia, assim, o Brasil é um país a frase clássica, né? Proporções continentais. O Brasil é enorme e era muito difícil essa comunicação nacional. Era um negócio complexo, você não tinha nada rápido, o telefone era caro, não era um negócio simples, não era todo mundo que tinha telefone. Então era difícil você... Exatamente, né? Eu lembro que o pessoal era uma espécie de consorte. Quando chegava uma carta da Telesp para você vai ter acesso, era como se você fosse comprar uma casa, assim, era um negócio impressionante. E não dava para medir o que estava, ou conseguir saber rapidamente o que está acontecendo no Brasil. Mas a proposta que a comunidade traz às comunidades, inclusive musical, ela era diferente do que estava acontecendo de um modo geral. Inclusive de Vencedores. Vencedores tinha a série Louvor ela tinha como um intuito alimentar ali, né, as músicas que a igreja cantava. Por exemplo, eu cresci escutando a igreja que eu cresci, ela cantava todas as músicas do Louvor 2, por exemplo. Né? A faixa 1 do lado A até a 5 do lado B. Eram todas. E tinha aquela expectativa do que é que vinha. Mas o louvor de comunidade, ele era diferente. Como é que você... Qual foi as tuas referências para esse tipo de música que você começa a fazer ali nos anos 80? Se no Brasil você... Claro, o Asaf estava produzindo. Né? O Asaf eu sei que é uma peça importante. Mas vocês não eram tão próximos assim. Você descobriu depois. O estilo de música que vocês estão fazendo ali nos primeiros discos, aquele tipo de louvor, como é que você passa a ter contato? O que vai inspirando, além, claro, do Espírito Santo, da letra, mas musicalmente falando? Bom, como eu disse no início, né, Vencedores foi assim, uma grande influência. E eu passei a ouvir bastante também alguns ministérios americanos, como Maranatha Music, depois o Integrity Music também. E isso foi somando ao que vinha acontecendo, né? E eu também tive contato com um missionário da Jocum, um americano radicado no Brasil, Cole Hall, o nome dele. E foi ele a primeira pessoa que eu vi cantando medleys, né? Emendando uma música na outra. Você vê que interessante, né? E aí, quando eu gravei o Fruto dos Lábios, eu fiz aquela sequência. Louvemos ao Senhor, Hosana, esse famoso medley, né? Mas com certeza eu me inspirei muito nesse ministro, né? Nem sei se ele está vivo ainda hoje. Mas ele fazia aquilo com uma leveza, com uma graça que eu fiquei assim impressionado. Ele esteve em nossa igreja na época. E foi muito, muito abençoado. Ele era Maranatha, Integrity, qual que era? Eu não lembro. Jocum. Ele era missionário da Jocum. Ele era. Cole Hall, o nome dele. Quando foi? Eu não posso fazer uma... Você tem dezenas de músicas icônicas. Mas tem uma música, eu até conversei uma vez nas lives, e conversando com o Renato Marinoni, do IACA, você deve conhecer com certeza.
E a gente falando dessa questão das versões, você está conseguindo me ouvir ou está travando? Tá ouvindo? Tá jóia. É, Bom, e você tem ali uma música que é, aliás, a maioria no Brasil, né, tem certeza e convicção que a música é sua, que é grande, né? É aquela questão assim, é uma das músicas emblemáticas, assim, é uma música atemporal. Às vezes a gente brinca e fala assim, ó, vamos aqui, tem músicas que serão cantadas no céu, a gente não tem dúvida. Grande é uma que é colocada. Como foi? Eu não posso precisar, mas a discussão que eu tinha, entre aspas, com o Renato, é que assim, eu acho que grande é maior no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu acho que o Ademar ele proporcionou ali Enfim, a música é um negócio impressionante. Como é que é a tua história com essa música? era o ano de 1989 e eu recebi, chegou nas minhas mãos um cassete, né, fita cassete, pequenininho, desse ministério Integrity Music, né, que tinha essa música Great is the Lord. E quando gravado ao vivo, né? Naquela época não tinha gravações ao vivo, né? Em 89 eu comecei a gravar em 87. Então era uma coisa aqui no Brasil tinha, mas nos Estados Unidos eles faziam muito isso. Aliás, a primeira pessoa que me inspirou a gravação ao vivo foi já falecido Keith Green, né? Keith Green, fantástico. Ele fez Ele morreu num uma. acidente de avião, não foi? Isso. Isso foi muito anos 80, né? Lá atrás. Não, final dos anos 70 que eu tive acesso a esse material dele, que era uma Você espécie de uma fala, cantada que ele fez em cima do. Hã? que você fala do Keith Green, eu me lembro automaticamente do Nelson Bomilcar falando dele, falando do movimento de Jesus, dos jovens que impulsionaram. O Nelson fala muito disso, né? Então lembrei aqui na hora. Mas ok, ali é no final dos anos 70. Isso. E eu recebi uma fita cassete dele, ele cantando uma espécie de uma cantata em cima do Evangelho de Mateus 5, 6 e 7. Só no piano e a voz. Eu falei, nossa, eu fiquei desvairado com aquele negócio, né? Ao vivo mesmo. E ministrando com autoridade profeticamente. Aquilo me fisgou. Logo em seguida, que no início dos anos 80, que veio na minha mão esse cassetezinho da música Great is the Lord. Eu fiquei, tipo assim, 2 dias trabalhando na versão dela, e ouvindo, sendo ministrado, orando, chorando. E aí, isso, eu entendo hoje que essa experiência pessoal que eu tive com essa música fez com que ela parecesse minha, né? Porque Hum, quando eu trabalho com versão, eu procuro entrar na mente do autor e não ficar mudando o que ele escreveu. Ser fiel à inspiração e ser fiel à tradução, que são duas etapas, né? Tradução, versão e adaptação. E certo. não é um trabalho fácil, né? Tem aquele negócio da métrica e tudo. E, então essa música, assim, entrou em mim com muita força e eu encarnei. Aí as pessoas pensam, a música da Dema não é minha, eu sou só o versionista da música de Steve McQueen, que é o autor do Great is the Lord. E eu gravei essa música em primeira vez em 1989, ao vivo, naqueles cultos de segunda-feira no teatro. Depois eu regravei em 2007 no Comunhão e Adoração 6 e gravei agora em 2017 no projeto Legado 40. A gente gravou na rua, né, aqui em São Paulo, Igreja na Rua. E para minha surpresa, ela não estava na playlist das músicas que a gente ia gravar naquele dia. Quando já tinha terminado o evento, uma moça, pastor, canta grande ao Senhor. Aí eu parei. Aí eu não podia dizer não, né? Eu falei, tá bom. A banda não tem ensaiado, mas como os caras são muito bons, aí então, o que você ouve lá foi assim um espontâneo. E para minha surpresa, essa música, a gente não fez divulgação, não fez nada. Nessa terceira gravação, ela tem perto de acho que uns 22 milhões de visualizações de views. Oh, Atingiu essa marca. Eu até assustei, falei, nossa, que coisa. Quer dizer, Deus tem um negócio com essa música mesmo, né? Acho que realmente aqui no Brasil ela fez mais impacto do que nos Estados Unidos. é E impressionante. todas as igrejas cantam, até o Baruch, é muito engraçado o Baruch, né? Assim, ele falava, pastorzão,
Quando eu chego numa igreja que eu não conheço ninguém, eu começo o louvor com Deus assim, porque aí eu já me sinto, Já já dá uma faço uma quebrada. conexão. É, já dá uma quebrada. Ah, mas é É, automático. Essa faz parte de qualquer playlist aí, até o pessoal, é muito assim mesmo. Vamos cantar grande. Essa é uma é, música incrível. Você comentou muito dessa dificuldade do gravar ao vivo. Eu queria, assim, quando vocês então partem para a gravação ao vivo, primeiro eu queria saber quem foi o técnico, quem foi o técnico de som, quem aceitou o desafio, já que vocês não tinham esse know-how ali, quem foi que acreditou e quem que ficou com essa responsabilidade. E ali na hora, assim, como é que foi essa questão do ninguém fazia e você só não fazia? E aí, como é que foi essa questão do início? quando eu gravei o Mil Razões, em 1985, foi num estúdio aqui em São Paulo chamado Guidon. E lá eu conheci o Edielson, que é do técnico. E nós somos William. amigos até hoje. Edielson Aureliano. Ele é, ele é músico e é um técnico assim muito bom. Na época era um dos melhores aqui na cidade, né? E ele assim muito amigo, ele foi ajudando a gente era inexperiente em termos de gravação em estúdio. E quando surgiu a ideia da gravação ao vivo, eu lancei para ele, falei, vamos. Ele foi atrás, né? Aqueles gravadores de rolo, levou lá no teatro e plugou os cabos, os fios e disparou uma bateria programada e a banda tocou em cima. E foi uma coisa assim louca demais. Mas o resultado foi fantástico, né? Foi maravilhoso. Que a partir daquela gravação, ele é o Leão da Tribo de Judá, o Exército de Deus, eu posso escutar, né? Porque o fim da lei é Cristo, né? As três que a gente gravou. A partir daquele momento foi um divisor de águas, que a gente não esperava a repercussão que isso causaria, né? Porque nas igrejas não havia nada parecido, né? Então a gente foi pego de surpresa, mas a gente fica feliz por essa contribuição que pudemos dar para a igreja brasileira. Porque isso vira a expressão que nem usava na época, né? Mas essa gravação ela vai viralizar porque as fitinhas vão reinar absolutas e soberanas, né? Um passando a fitinha para o outro, os grupos de É, louvor ouvindo ali a fita e aprendendo as músicas, essa novidade imensa. Aí nós temos vocês dando um salto aqui e vendo a questão das gravações. Ali, mais ou menos na época do Tempo de Celebração, que é um disco que eu queria abordar contigo, nós temos em São Paulo uma mudança muito grande no cenário geral, né? Começam a explodir as bandas, muita banda mesmo explodindo. Como eu falei, né? A reunião, aquelas reuniões que tinham lá na Cristo Salva, elas tomam uma proporção maior ainda na Lins de Vasconcelos. É tudo muito novo. E, paralelo a isso, você, como uma pessoa muito antenada à questão da Integrity, por exemplo, começam a chegar no Brasil de verdade. Eu não lembro se foi pela Bom Pastor ou por quem foi, mas começam a chegar no Brasil as gravações, tanto em cassete quanto VHS, dos líderes que estavam gravando na Integrity. Começa a chegar Ronquenoli, começa a chegar Paul Wilbur um pouco mais para frente, mas você tem ali muita coisa acontecendo. E o Tempo de Celebração, ele é um marco ali na época também. Ele é um disco que também tem uma repercussão assim incrível. O processo de gravação dele, como é que foi essa evolução? A gente pega a gravação lá do primeiro, ao vivo, e pega o Tempo de Celebração e já tem uma diferença considerável. Não são nem tantos anos assim. Mas como é que vocês chegam no Tempo de Celebração? O que muda para um resultado tão grande ali? é, a gente sempre procurou manter essa configuração, né? Fazer a captação ao vivo mesmo e depois as correções em estúdio, né? Do instrumental e do vocal. E depois, com o conceito de gravação ao vivo trazido pelos americanos, eles inverteram essa ordem, né? Começaram, eles já faziam uma pré, disparavam, gravavam em cima e depois só as correções em estúdio, né? O americano sempre com aquela mentalidade da praticidade, né? Eles acharam que esse era o caminho até mesmo para garantir a qualidade técnica, etc, né?
nada contra, né? Mas é que a gente começou diferente e a gente procurou manter aquela experiência porque a gente queria a espontaneidade, né? É o que a gente priorizava, em lugar da técnica, que também é importante, né? Complementar e indispensável. E o tempo de celebração, ele seguiu nessa rota aí, e a gente já estava assim, um pouco mais conhecido, né? Depois da primeira experiência de gravação ao vivo. Mas sem cortar aí a sua linha de raciocínio, Uhum. o álbum que mais se destacou ao vivo foi o Poderoso, de 1996. Ele Sim. foi um divisor. Até hoje, a gente estava comentando isso hoje. Porque tem uma sequência lá na playlist, e aí começa com Ele é Poderoso, Ele é o Leão da Tribo de Judá, Nosso Comandante, e vai tipo uma enxurrada te levando, né? Depois cai lá para o nome de Jesus, né? Maravilhoso. Então, muita coisa boa para ser lembrada, para ser É, vivenciada e compartilhada. eu até já conversei, eu fiz uma live, eu conversei também com o Ronaldo Bezerra, conversei com a Dani, que participa do Poderoso, Sim, vários que participaram ali, e eu sei que existe, inclusive com amigos meus de igreja. Quando eu cito tempo de celebração, e isso talvez precisasse ver na prática, né? Quantas músicas do tempo de celebração realmente viralizaram nas igrejas e na proporção e na rapidez, e as do Poderoso. Porque o Poderoso ele entra num período que você tem, é o que eu falei, a gente tem a mudança em São Paulo e no Brasil, ali no início dos anos 90, e o que, que acontece? Você tem uma explosão, você tem muita coisa acontecendo, você tem muitos ritmos, você tem coisa para todos os tipos, as comunidades, a Koinonia lá em cima, a Vila da Penha, no Rio de Janeiro, umas 3, 4 comunidades enormes, a Zaf Borba, todo mundo tá todo mundo em cima. A sensação que eu tenho é que no tempo de celebração você está no início desse processo e para a pessoa, para a ponta ali, para quem está na igreja, as músicas do tempo de celebração elas chegam de uma maneira diferente. Talvez até pela quantidade, está começando até essa explosão toda e pelo menos é a sensação que eu tenho, que o tempo de celebração, na época em que ele é lançado, você não tem tantas coisas. Tecnicamente falando, tá certo. Eu até brinco, o Ronaldo Bezerra está voando no baixo, né? Ele está tocando muito, muito. Mas o tempo de celebração. E eu queria saber se a música que tem lá, foi na Bahia que foi gravado, enfim, tem aquele que tem sede, né? Fonte de Água Ela Viva. tem uma pegada, ela tem uma pegada de percussão. O pessoal do Milad sofria horrores nos anos 80 e começo dos anos 90, porque eles tinham percussão, tinha igreja que mandava eles voltar. Como é que foi a reação, por exemplo, da gravação dessa música? O que vocês sentiam? Tinha contrapartida negativa nesse aspecto? Eu poderia dizer que, independente do ritmo, sempre houve contrapartida negativa. Por exemplo, quando eu gravei O Nosso General é Cristo, foi uma versão também que a gente fez. A música, pela força natural dela, pela pegada dela, pelo ritmo, é muito envolvente e estimulante ao povo se soltar e pular e saltar. Eu pulava e saltava também, que era uma coisa muito forte, né? A atmosfera era muito forte. Alguns faziam um trenzinho assim e a pastorada queria me matar, né? Eu virei Ademar do diabo, Ademar não sei o que. Não, eu não sou do diabo, não. No fundo, no fundo, eu sou uma boa pessoa. A gente brincava com isso. Mas, então, a Fonte de Água Viva, que é essa música que você falou, ela foi realmente uma novidade no meio, no setor, né? Mas ela está relacionada a um período das minhas andanças pela Bahia, interior da Bahia, capital, e ouvindo aqueles ritmos deles, né? Que eles são muito percussivos, né? E são muito musicais, são muito bons os baianos, né? E aí baseado nessa influência, comecei a compor dessa forma, né? É o tal do samba reggae, né? E a batida muito legal. E fomos indo, mesmo com as críticas, mas eu não dava muita bola para crítica porque eu tinha um foco, né? Tinha convicção
e não estava aí para criar animosidade, nem ser rebelde, coisa do tipo, inovador. Eu estava, como eu disse, ao sabor do vento, né? Para onde Deus soprava, eu ia. Porque até mesmo para, eu acho que a contribuição que essa música, esse ritmo trouxe, parece essa é uma quebra de paradigma, né? Música que tem atabaque, é do diabo, é da Sim. macumba, nem tudo é assim. O diabo ele só usa, ele usa o que Deus criou, de uma forma distorcida, né? E porque Deus é a origem de todas as coisas, inclusive da música e dos ritmos, né? O batimento cardíaco ele mantém um andamento, né? Se nenhum coração pulsa assim, né? É ritmada, numa cadência, né? Eu costumo ensinar isso nos seminários, né? Então Deus não tem problema com o ritmo, porque Ele é a fonte de toda a criatividade. Ele colocou música em nós, e inclusive o ritmo, que deve e pode ser usado. Por exemplo, você vai na África, você não vai ouvir lá, eu te adorarei. Você vai ouvir Caculho, Aliço, Cala, Jesus. Caculho, né? Ninguém é. Porque é a identidade deles, é a história, é a cultura deles. Então Deus leva isso muito em consideração como judeus, né? Tem uma cultura musical que é a assinatura e a identidade deles. E eu creio que a gente tem que respeitar. É claro, sem procurar tomar os devidos cuidados, né? Eu sempre fiz isso. Mas, por exemplo, quando eu cantei nesse mesmo tempo de celebração, foi a primeira vez que eu gravei. Eu sou grato, yeah, yeah. Esse yeah, rapaz, deu pano pra banda, né? É E mesmo. o Azaf tem até uma experiência que o pessoal, ele foi cantar lá na região dele, né? E os líderes chamando, o que é esse EO aí? Que é esquisito esse negócio? Aí eles mudaram o EO para aleluia. Aleluia. Só para fugir É mesmo. o Azaf conta isso, a gente morre da risada. Mas hoje, o tempo passou, ninguém está mais escandalizado com o EO, que significa Jeová no idioma havaiano. Só isso. Mas qualquer coisa diferente, né? Os vigilantes de plantão já ficam ouriçados aí. Mas... Essa é uma canção que tem, a gente pode dizer que ela tem duas fases, né? Tem esse tempo que ela é lançada e a gente cantando, e depois ela ganha uma nova roupagem com o Lu cantando ali, fazendo algumas coisas, né? E ela meio que volta, né? A turma redescobre a música, é muito interessante isso. Não sei quantos anos depois que ele gravou do original, era mais de 10 anos, não era? Quando o Lu vai gravar mais. novamente? E depois o Baruch gravou também, em outro formato. Né? Então, assim, Exatamente. sempre assim. É interessante isso, como a música ela vai, né? Tem essas mudanças. Uma outra curiosidade, quando vocês tinham acesso às gravações ali falando, até porque você estava gravando, era uma época muito intensa, era praticamente um disco por ano, né? Que vocês tinham ali naquela época, nos anos 90. Todo ano É, estavam gravando alguma coisa. uhum. É Quando um ano e meio, chegava mais ou menos. isso, era o tempo ali, né? Isso é É, puxado, intervalo. principalmente É. com toda a dinâmica ministerial, né? Quando chegava o material ali, os anos 90 é uma época impressionante de gravações extraordinárias da Integrity, né? Vamos citar aqui Uhum. só o Sim. Ronquenoli, por exemplo, que tem uma Uhum. sequência ali, Lift Him Up, God's Able, Sing Out. Uhum. Aquela questão visual, tudo. Quando vocês tinham contato, quando você assistia, batia uma questão assim, nossa, como é que a gente vai fazer aqui no Brasil alguma coisa? Ou não? Nunca teve assim um desejo de fazer, não de cópia, mas de padrão ali. Sempre entendeu até de estilo. Como é que isso caía na mão de vocês? Então, quando a gente gravou o Templo Vivo e também o Poderoso, nós fizemos o lançamento desses dois álbuns no Centro de Convenções da AMB. E foi filmado e transformado em videocassete, nesse nível de qualidade visual que você está se referindo. Né? E nessa época a gente não tinha muito essa preocupação de fazer algo parecido com os americanos, né? Mas era assim a continuidade do que vinha acontecendo, porque a comunidade sempre procurou observar o nível da excelência naquilo que faz, né? Naquilo que quer oferecer e compartilhar. Então,
naquela época, 1995, não tinha eventos assim, digamos, né, em um teatro, num espaço grande como a AMB, com luz, iluminação, estrutura de show, de evento, né? E a gente meio que foi inovando nesse sentido também, né? É, Porque a gente queria. o poderoso com certeza, quando a gente escuta e vê os vídeos, Você eu estava postou, assistindo né? agora esses dias. Eu É verdade. postei um vídeo do Poderoso e é impossível não lembrar quem gostava, né, de Integrity, é algo muito especial ali. Então, você observa e faz parte do que está acontecendo ali. Então, na adoração, vocês já tinham percebido que era um mover, né, que era algo realmente que estava mudando o jeito das igrejas cantarem. Você olhava o que estava acontecendo fora, além da questão da adoração, como é que você via aquela revolução de bandas, de estilos ali nos anos 90, a virada da mídia do disco para o CD, aquela coisa toda musical que acontece nos anos 90? Qual que era a tua opinião na época? Se refere ao gospel, Isso. que começou a surgir na época, né? É isso. Porque vocês caminham e o movimento de comunidades, o auge dele em termos de gravação de trabalhos é exatamente na época que o gospel está se popularizando em São Paulo. Estou falando bastante de São Paulo porque é o que eu lembro bem ali, né? O Maurício Soares aqui da Sony entrou aqui, está mandando um abraço, dizendo que ia no CPP e está brigando porque eu tenho o CD aqui atrás. Ele não quer nem que a gente guarde os CDs, né? Deixa os meus Um CDs abraço. aqui, Maurício, por favor. Um abraço para você, Então, Maurício. o movimento gospel ele vem e tem uma variedade de estilos, de bandas, de tudo, né? Mas o louvor fica com a comunidade da graça, a referência era a comunidade. Tanto que o Renascer Praise vai estourar no final dos anos 90. Essa questão de louvor e adoração eram as comunidades, né? Então, essa questão do gospel, de tudo que está acontecendo ali, você está no auge, está no meio ali do que está acontecendo. Você sentia que poderia acontecer alguma coisa comercial errado ou não? A tua percepção era deixa vir? Como é que era isso? Eu não tinha esse tipo de preocupação, porque como a gente começou numa base muito consistente, muito sólida, e que também requeria de nós criatividade, como você falou, né? Cada um ano e meio a gente gravava algo, porque a gente estava meio que seguindo um cronograma baseado no que Deus nos inspirava, nos direcionava, né? Então, a gente até apreciava esse tipo, o surgimento dessas bandas, né? Eu sempre tive contato com todo mundo, né? Zé Bruno e tal, e a gente é amigo até hoje. E o Oficina também, né? Juninho, a gente tá sempre. Então, não sei, parecia que não. Dessas pessoas em relação a mim, né? Talvez pelo fato de eu ter começado lá no tempo do Melquisedeque, né? Então, eu sempre gozei dessa amizade, desse respeito, desse carinho das pessoas comigo e com o trabalho que Deus colocou em nossas mãos, né? Então, esse aspecto era muito tranquilo. E, e a gente seguiu naquela visão, naquele desafio. E aquilo que eu te falei, né? A minha influência antes da conversão, de ouvir muito a música das bandas da minha época, permitiu que eu tivesse assim a condição de uma diversidade em termos de estilos musicais, né? Eu não ficava preso só a um modelo, só adoração, só louvor. Não, tinha afro, tinha Bahia, tinha americano, tinha latino, né? O, o, o Homem de Guerra, quando nós gravamos, era uma levada bem latina. Então a gente sempre teve esse equilíbrio, né? Essa abertura, esse leque, né? Não ficar preso a um estilo, a um formato, né? E acaba se tornando. Você falou na questão latina, você tinha um excelente contato, por exemplo, com Marcos Witt, né? Sim.
Marcos Witt, o encontrou no Chile. Eu estava com o Ronaldo Bezerra numa conferência de líderes lá, líderes. A gente nunca tinha se encontrado e ele soube que eu estava lá junto com o Ronaldo e mandou alguém me achar, que ele queria conversar comigo. Essa pessoa me achou, me levou até ele. E aí foi a primeira vez que ele comentou a respeito de um projeto que ele tinha de gravar em português. Eu nem sei que ano que fazia muito tempo. E eu falei, eu estou em um projeto de gravar em espanhol. Então, aí eu estou a fome com a vontade de comer. Eles cederam aquele projeto Tu e Joe, né, do Max Witt, que se tornou muito conhecido. E me convidaram para gravar em português. Então tem o Você e Eu, né, o selo Canção. E eles gravaram algumas músicas minhas em espanhol, né? O Nosso Comandante, por exemplo, né, do Conselho da Canção, né? Nuestro Comandante. E aí ele organizou uma excursão lá para Jerusalém em 1996, acho. E me convidou, eu fui convidado para participar daquela excursão. Tinha 500 hispanos lá e um Nossa. brasileiro. Eu era o único brasileiro. Nessa viagem eles tinham planejado gravar ao vivo lá em Jerusalém, que foi o CD Preparar El Camino. E eles resolveram me convidar, assim, meio que um dia antes. Se reuniram, vamos convidar o Ademar. Então, aí me convidaram e eu participei gravando a música do Salmo 24. Aos salmos, puertas eternas, coronel, rei de glória. Então, essa parceria com o Ministério Canção e o Marcos Witt sempre foi muito, muito legal nesse sentido, né? Deus assim meio que juntou as partes e a gente foi produzindo também trabalhos juntos. Que bênção! Ô, Ademar, a gente já está aqui com 1 hora. Você me dá mais uns minutinhos? Ainda é tanta coisa, mas eu queria aproveitar um pouquinho mais essa chance. Posso seguir aqui mais um pouquinho ou como é que está a tua agenda aí? Também apertado. Acho que uns 10 minutos eu consigo. Tá bom, tá bom. Então vamos lá. Deixa eu aproveitar. Uhum. A virada dos anos 90 para os anos 2000 tem novamente uma mudança significativa na trajetória ou no que a gente chama de música congregacional. Nós temos no início dos anos 2000, eu não consigo uma palavra melhor do que fenômeno, usar a expressão fenômeno para o diante do trono. A gente tem tudo o que acontece ali no louvor congregacional, com Diante do Trono, e aí as mudanças. Aí você tem David Keelan, você tem toda a turma de Minas Gerais ali, né? Você tem um polo musical ali impressionante. E vem como um trator, assim. É algo impressionante o que acontece. E o Ademar, observando o que está acontecendo, qual que era a tua percepção? Como é que as ligações foram sendo feitas? Vocês que fizeram isso, né, nos anos 90, ali no começo dos anos 90, passam a ser a referência, a igreja vai, e agora um novo momento. Como é que você enxergou? Eu vejo isso de uma maneira muito saudável, porque Deus não tem preferidos, Deus tem filhos, e Ele não faz acepção de pessoas. Então, considerando isso, né, o surgimento Diante do Trono, o pessoal lá de Minas, com quem eu tenho amizade, eles geram a reboque do que vinha acontecendo antes. Eles mesmos dizem, né? Uhum. O próprio Cirilo já se dirigiu a mim dessa maneira muito respeitosa, né? Que ele me ouvia antes, tal. A Ana Paula disse que com 15 anos ela ouvia A Ti Nossa Vida. Ela conhece essa música inteira, né? Então essa música é de 1980, sei lá, até 87. Chama-se Nessa Geração. Então a gente fica feliz por essa contribuição. Segunda coisa que eu vejo, esse surgimento de novos expoentes é como uma corrida de revezamento, que é uma equipe, são 4 caras correndo. E eles entregam o bastão para o próximo e assim vai, no final todo mundo celebra junto. E outra coisa que eu vejo, terceira coisa, Deus, ele, como eu disse, ele não tem preferidos, e ele tem uma metodologia própria de um coração de pai que é nos poupar.
no sentido de ficar em evidência por 1250 anos, porque no processo a gente pode se perder. Então, você pode observar Ademar, Asaf e esses que vieram depois de nós, eles tiveram o auge e depois deram uma acomodada, né? A própria Ana Paula, Diante do Trono, David King, Ciro. Então, isso é saudável, é Deus nos preservando, né? E, no meio tempo, como a obra é dele, o processo é dele, ele vai levantando outros que já estão aí, a nova geração. Daqui a pouco eles vão dar uma acomodada também, Deus vai levantando os nossos filhos, nossos netos. Então, isso é muito, como é que eu diria? Muito positivo e muito protetor, porque é muito fácil o sucesso subir na cabeça, você achar que você é a bola da vez, e Deus não pensa assim. Deus tem os seus caminhos, tem seus métodos, e ele tem um preferido, que é Jesus. Amém, olha, sensacional. Você falando e tanto tempo na música, com tanta variedade, você chegou num ponto de dizer assim, eu acho que meu gosto musical aqui está bem estabelecido, fico com essas coisas aqui, ou você continua aberto e observando, admirando, curtindo as coisas que vão surgindo, assim. Musicalmente hoje, o que você escuta? Qual que é a tua referência hoje de música? Na verdade, eu acabo ouvindo de tudo um pouco, né? Pelo fato de eu ser conhecido e as pessoas terem esse acesso, né, a nós, essa proximidade. Então, quando tem uma novidade, eu procuro me informar, né? E sem, assim, muito negócio de bandeira, né? Eu sou assim, bem aberto, bem flexível. Gosto de ouvir, por exemplo, Salomão do Reggae, né? Que ele tem umas coisas boas, bem diferentes, né? Dessa safra nova, o pessoal trabalha do pessoal do Morada, né? Então a gente vai ouvindo aí, procurando acompanhar. Inclusive vocês estiveram juntos num evento aí, você cantou, acho que do lado dele, ele postou isso nos stories, colocou no Instagram, e você sente a emoção, né, dele de poder estar cantando com você, é muito interessante isso. É gostoso, muito gostoso isso. Tá joia. Olha, muita gente chegando aqui. Quem está chegando agora, nós estamos finalizando a live. Eu deixo salvo, com certeza ela vai subir para o YouTube. Eu vou subir ela para o YouTube, vai para a Rede 316 também. Mas eu preciso realmente agradecer. Eu estou vendo aqui a Edejane, a Juliana, que eu conheço bem, ela ia no CPP desde que eu me entendo por gente. Assim, ela era uma que ia muito lá e congregamos na mesma igreja, né? E ela gosta muito, admira muito. E muita gente bacana aqui entrando, e eu só posso agradecer, pastor Ademar, realmente, por poder conhecer, eu ouvi um pouquinho aí dessa história, que é parte da história da igreja, né? O pessoal diz que, você não exagera, não, a música, inclusive, mudou muita coisa, muitas mudanças na igreja brasileira, elas vêm através da música, né? Então, a Flávia, a Flávia foi uma que acompanha as minhas lives desde o começo e falou muito contigo, né? Que Deus abençoe a Flávia aí, está num processo de luta, a gente sabe, mas só gente bacana aqui. E realmente muito obrigado, viu, Ademar? É um prazer enorme poder estar conversando contigo. E parabéns pela paciência que você teve. Porque esse período de pandemia deixou todo mundo assim, meio fora de sintonia, né? Inclusive eu. Mas não, graças a Deus. Estou indo para o lugar. Mas obrigado, Deus abençoe você aí, o trabalho. Seja próspero em tudo. Amém. Grande abraço aí para todo mundo. Vou salvar a live. Fica aqui. Você que está chegando agora, acompanha no começo, já ela está disponível. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado por tudo, pela história e pelas contribuições com a igreja. Deus abençoe, gente. Até mais. Tchau. Tchau para todos.